Pergunta: os ajustamentos de sintonia, aumentando ou diminuindo a frequência vibratória dos médiuns, não podem ocorrer somente com as contagens de pulsos magnéticos? Por que as incorporações dos mentores, guias e protetores? Vovó Maria Conga: na maioria das vezes assim ocorre, o que não dispensa nosso auxílio aos filhos pela irradiação intuitiva e magnetismo. Nem todos os filhos são médiuns de incorporação. Na verdade, são cada vez mais raros os aparelhos com as características vibratórias exigidas em seus corpos astrais para que as junções dos chakras dos médiuns pelos guias e protetores se façam a ponto de haver a manifestação mediúnica nos moldes incorporantes. Quando se fazem presentes filhos com essas peculiaridades, nós aproveitamos para proceder aos ajustamentos de sintonia. Se o médium tem de baixar a sua frequência vibratória para sintonizar com o umbral inferior, é conduzido por um Exu ao nosso comando, levando-o de maneira mais segura e sem resquícios fluídicos prejudiciais às passagens dos espíritos sofredores e magos negros. Se a necessidade é aumentar a frequência vibratória do aparelho mediúnico, isso pode se dar com a aproximação de um caboclo, preto velho ou outro mentor, facilitando as atividades em planos mais sutis, na dimensão em que se exige esforço caridoso em corpo mental, na apometria. Pergunta: o que é o afrouxamento da coesão molecular? Os caboclos de Oxóssi atuam no corpo físico e no etérico? Ramatiz: as ondas de energia emitidas pela mente do médium apômetra fazem com que os caboclos curadores de Oxóssi intensifiquem essas frequências, elevando-as e direcionando-as aos órgãos doentes. Há um afrouxamento da coesão molecular da contraparte etérica do tecido que é alvo da cura. Ao mesmo tempo, pode haver uma materialização e desmaterialização de conjuntos de células do corpo físico. As energias fluídicas manipuladas da mente e do ectoplasma do médium são usadas em um processo de desintegração atômica das células doentes e a imediata reintegração de células sadias na área afetada. Com o magnetismo, afrouxamos os laços que mantêm coesa a estrutura molecular original das células doentes, como se essa massa compactada se expandisse e retornasse ao fluido cósmico universal, já que nada se perde no cosmo, tudo se transmuta. Para que essas próteses ectoplásmicas façam efeito, devem ser semelhantes ao campo magnético do encarnado. Implantamos etericamente no órgão substituído uma força magnética de retenção. Esse molde, que é colocado após o afrouxamento da coesão molecular, é favorecido pela força centrípeta do corpo astral do consulente. Ocorrerá normalmente a reprodução de células sadias sem quaisquer resquícios do morbo anterior, gerando definitivamente tecido recuperado saudável. Contudo, esses são procedimentos mais raros e que se fazem necessários sob pena de haver desencarnes abruptos não previstos. É mais comum a repercussão vibratória do corpo etérico para o vaso físico. Quando moldamos uma nova composição molecular no órgão etéreo enfermiço, normalmente a contrapartida do corpo somático se restabelecerá. Tudo isso acontece em questão de segundos, e os caboclos de Oxóssi são exímios nesses tipos de curas. Utilizam-se dos silfos, espíritos da natureza que intensificam rapidamente a frequência vibratória da região espacial visada no éter, sendo esse um dos motivos pelos quais esses silvícolas assoviam e dão leve silvo quando movimentam as palmas das mãos rapidamente nos terreiros de Umbanda e nos grupos de apometria. Nada mais estão fazendo do que alterando a coesão molecular com o auxílio dos espíritos da natureza ligados ao elemento ar, ao que podeis denominar de técnica de dialimetria. Pergunta: como os pretos velhos se utilizam positivamente das ressonâncias de vidas passadas para causar alento e bem-estar nos consulentes? Vovó Maria Conga: nem todas as ressonâncias de vidas passadas são negativas. Se um filho se encontra em pânico ante um elevador ou locais altos, sem explicação racional que tenha gerado tal pavor na vida atual, é um sinal claro de interferência de situação traumatizante de outra vida. Desligamos as polaridades estimulantes dessas ressonâncias, que não têm nada a ver com apagar a memória que continua lá, intocável, na galeria do espírito imortal, de cenas e quadros vividos pelos filhos em vidas passadas, e que um dia serão expostas na festa permanente dos libertos do ciclo da carne e que retomam as suas condições de memória integral.
Feito isso, polarizamos uma vivência agradável, positiva, de vidas passadas, de felicidade e alegria, onde antes se fazia um estímulo prejudicial. Tudo isso dentro da faixa de merecimento de cada cidadão, pois há consulentes a quem não autorizamos essas mexidas magnéticas nas polaridades dos estímulos de memória. Pergunta: seriam as chamadas trocas de painéis? Vovó Maria Conga: as trocas de painéis são produzidas quando os médiuns criam mentalmente um cenário agradável que é fixado na mente dos filhos atendidos, aliviando-os em seus mal-estares, o que é mais usual. É como se trocássemos uma obra artística exposta em uma parede por outra. A galeria da exposição é a consciência, e sempre que um quadro é deixado de ser exposto ou trocado por outro, surge um novo estímulo no lugar do anterior, que ressoa na mente consciente. Nem toda troca de painel é decorrente da ressonância de vidas passadas. Pergunta: e os Exus? Qual a finalidade e tarefas que executam nos grupos de apometria? Vovó Maria Conga: dão guarda e cobertura aos trabalhos, preservam a corrente mediúnica de ataques tenebrosos, limpam os aparelhos ou médiuns dos fluidos pútridos e enfermiços dos locais lamacentos do astral inferior. Isso quando há necessidade de entrada com médiuns fora do corpo físico nesses locais. São instrumentos de serventia dos pretos velhos e caboclos, como fiéis executores das leis cósmicas e de causa e efeito. Quando atuam com as falanges de Xangô e Ogum, são muito solicitados no restabelecimento do equilíbrio e da justiça nas áreas em que atuam. Muitas vezes podem significar o mal para aqueles desviados das leis divinas da visão imediatista, temporal, dos filhos, mas isso nada mais é que o efeito de retorno das suas próprias ações, autorizado pelos espíritos de luz que têm a prerrogativa de estabelecer as sentenças kármicas para cada coletividade e indivíduos que nelas habitam. Pergunta: por que o mediunismo na Umbanda se enquadra perfeitamente na apometria, como se fosse uma parte de um todo bem ordenado? Vovó Maria Conga: um filho se encontra magiado e com entidades imantadas ao seu corpo etérico perturbando-o seriamente. Na sua procura de alento, vai ao encontro de um terreiro de Umbanda. O cacique, diretor espiritual dos trabalhos, incorporado em seu aparelho mediúnico, traça grande ponto riscado no centro do templo, à frente do Congá. Um círculo com uma estrela de Davi na sua área interna. Coloca o consulente em desequilíbrio, sentado dentro desse círculo. Depois traça segundo ponto circular com um triângulo equilátero dentro, menor, interceptando o maior, colocando um médium de passagem igualmente sentado. É dada passagem ao mago negro, realizador do enfeitiçamento, e feita uma breve conversação pelo caboclo-chefe com esse espírito. Todos os médiuns da corrente ficam de mãos dadas, e, com o ritual de ponta de fogo, isto é, queima de pólvora dentro do ponto riscado maior, desmancha-se todo o trabalho de magia negra. Tudo isso acompanhado de pontos cantados em chamamento das falanges para a demanda, desmancho, de Ogum e Xangô, que incursionam no astral inferior com suas falanges benfeitoras, retendo e conduzindo toda a organização malévola para os tribunais da luz crística existentes nas zonas subcrostrais da Terra. Os filhos podem concluir por esse pequeno exemplo verídico que os fundamentos da Umbanda têm grande similaridade com a apometria. Realmente é uma parte de um todo ordenado e harmônico em seus princípios magísticos, o que não contraria de nenhuma maneira a apometria em sua ampla aplicação espiritualista e nos seus embasamentos kardecianos, aceitos e respeitados no mediunismo umbandista. Ao contrário, alarga-a em sua aplicação, pois cabem grupos de apometria em casas de Umbanda e médiuns umbandistas nos grupos de apometria nas casas universalistas. Se os filhos não conseguem enxergar sozinhos o que acontece nesse atendimento, dentro dos costumes umbandistas, nada mais houve do que a criação de campos de força, dissociação dos corpos e desdobramento de médiuns, sintonia com mago negro e bolsão de espíritos sofredores do umbral inferior, manipulação de espíritos da natureza, salamandras e elemento fogo para desmancho, magia do som com mantras e cânticos, iguais em seus princípios às contagens de pulsos magnéticos, revitalização dos médiuns com a incorporação de Exus ao término dos trabalhos, e cura com falanges de Oxóssi, por meio das recomposições astrais, o que os filhos chamam de dialimetria,
de uma enormidade de espíritos sofredores que eram mantidos encarcerados nos porões da organização trevosa desmanchada. Ocorre que, na Umbanda, em vez de ser tudo mental para plasmar no éter astral, como é na apometria, é comum a utilização de catalisadores no plano físico, pontos riscados e cantados, em vez das contagens de pulsos magnéticos com criações de campos de força piramidais e cilíndricos. Esses condensadores nada mais são que referências materializadas para a fixação mental. No final dá a mesma coisa, pois a energia Zo e o magnetismo animal são utilizados da mesma forma. Eis que na Umbanda se tem uma referência na forma materializada que dá uma sustentação maior para a criação de egrégoras e formas pensamentos grupais, mas que são perfeitamente geradas nos grupos de apometria pela educação mental e dilatação psíquica dos sensitivos, que têm enorme capacidade de abstração. Salve vovó Joaquina, preta velha e iluminada que muito se esforçou e ainda labuta no astral superior da Umbanda para o nascimento e consolidação da apometria na Terra, nos moldes universalistas e crísticos com que essa técnica abençoada está programada. É chegado o momento para elucidações maiores quanto à acomodação da apometria nos fundamentos magísticos da Umbanda.